Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça numa parte muito interessante da história do nosso Brasil, a influência dos judeus no sul do país. É isso aí! Enquanto a gente costuma associar a imigração europeia aqui no Brasil, principalmente aos italianos e alemães, rolou também uma imigração discreta, mas muito importante, de judeus que escolheram o Brasil como lar, principalmente lá no sul, no Rio Grande, Santa Catarina e Paraná. Preparem-se para descobrir 10 curiosidades que talvez vocês não saibam sobre essa comunidade que deixou a sua marca na cultura, na economia e até na culinária da região. Bora lá? A história dos judeus no sul do Brasil começa no finalzinho do século XIX e comecinho do século XX, uma época de muita treta e perseguição na Europa, principalmente lá na parte oriental, onde a vida era bem complicada. Imaginem só, a Rússia e a Polônia, por exemplo, não eram lugares muito amigáveis para quem era judeu. A situação era tensa, com pogroms e discriminação. E aí o que eles fizeram? Buscaram um cantinho no mundo para viver em paz, ué. Muitos decidiram cruzar o oceano em busca de uma nova vida. E adivinhem só, o Brasil, com o seu jeitinho acolhedor de ser, abriu as portas para receber essa galera de braços abertos. O país se tornou um refúgio. E não foi em qualquer lugar, não. O Rio Grande do Sul, com seus pampas e tudo mais, foi um dos lugares que mais receberam os judeus. A região oferecia oportunidades. E sabem por quê? Teve gente importante que deu aquela força. Líderes comunitários e filantropos se mobilizaram. Um deles foi o Barão Hirsch, um filantropo que botou a mão na massa, ou melhor, no bolso, para financiar a viagem e até a criação de colônias agrícolas. Ele foi fundamental para essa nova fase. Gente, esse Barão Hirsch merece um vídeo só para ele. Sério. O cara era praticamente um anjo da guarda para os judeus que buscavam uma vida melhor. Ele não só doou uma grana preta para ajudar na imigração, como também criou uma organização chamada Jewish Colonization Association, ou simplesmente JCA. Pensa num empurrãozinho para a galera se estabelecer no Brasil. A JCA era tipo uma mão amiga, que ajudava os imigrantes a comprar terras, construir casas e até a aprender a lidar com a agricultura. Muitas famílias que chegaram aqui sem nada conseguiram reconstruir suas vidas graças ao Barão. A colônia Philipson. Gente, é a prova de que com força de vontade e um pouco de ajuda, a gente consegue superar qualquer parada. É uma história de resiliência e determinação que inspira até hoje. Fundada em 1904, ela foi uma das primeiras colônias agrícolas criadas especialmente para os judeus no Brasil, um verdadeiro marco na história da imigração judaica no país. Imaginem só, um grupo de pessoas chegando num país completamente diferente, com costumes, língua e clima que eles nunca tinham visto antes. Era um desafio enorme, mas também uma oportunidade de recomeço. Mas sabe o que é mais legal? Eles não só se adaptaram, como também prosperaram. Criaram uma comunidade vibrante e cheia de vida. Claro que nem tudo foram flores. Havia muitos obstáculos no caminho. A vida na colônia era dura, o trabalho era pesado e as dificuldades eram muitas. Mas a vontade de vencer era maior. Mas sabe como é, né? A união faz a força. E essa união foi fundamental para o sucesso da colônia. E essa galera era unida demais. A solidariedade era a base de tudo. Eles se ajudavam, compartilhavam o pouco que tinham e aos poucos foram construindo uma nova vida naquela terra. Cada conquista era celebrada por todos. E o mais importante, mantendo viva a sua cultura e suas tradições. Assim, a colônia Philipson se tornou um símbolo de esperança e perseverança.
Se engana quem pensa que os judeus ficaram só na colônia Philipson, viu? A partir dali, eles se espalharam por várias cidades do sul do Brasil, levando junto sua cultura, seus costumes e, claro, a sua comida deliciosa. Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, sempre foi um dos principais points da comunidade judaica. Lá, eles fundaram sinagogas, escolas, clubes, enfim, tudo para manter viva a sua identidade. Mas não foi só em Porto Alegre, não. Cidades como Erechim, Pelotas, Santa Maria e Rio Grande também receberam um grande número de judeus, que ajudaram a construir a história desses lugares. Preparem os ouvidos, porque agora a gente vai falar de um idioma que é música para os ouvidos, mas que pouca gente conhece, o Yiddish. Essa língua, que parece uma mistura de alemão com hebraico e um monte de outras coisas, era o idioma que a maioria dos judeus que chegaram aqui falava. Imaginem a cena, uma galera falando português do lado de cá e outra galera falando Yiddish do lado de lá. Era a forma de se comunicar, de contar histórias, de manter viva a cultura trazida da Europa. Lá por volta da metade do século XX, a comunidade judaica no sul do Brasil estava bombando. Era uma época de grande prosperidade e crescimento. Eram cerca de 30 mil pessoas, espalhadas por várias cidades, mantendo vivas suas tradições e costumes, celebrando festas e eventos comunitários com muita alegria. Mas, como tudo na vida, as coisas mudam. As cidades cresceram e as dinâmicas sociais e econômicas se transformaram. Com o passar do tempo, muitos judeus acabaram se mudando para outras regiões do Brasil ou até mesmo para outros países, em busca de novas oportunidades e experiências. Mas calma, que a história não termina aqui. A comunidade judaica continua a se adaptar e evoluir. Apesar de serem menos numerosos hoje em dia, estima-se que ainda existam cerca de 12 mil judeus vivendo no sul do Brasil, principalmente em cidades como Porto Alegre e Curitiba. Eles continuam a contribuir para a diversidade cultural da região. E sabe o que é mais legal? A comunidade se mantém unida e vibrante. Mesmo com a diminuição do número de pessoas, a cultura judaica continua firme e forte, celebrando suas tradições e mantendo viva a herança de seus antepassados. Quando falamos de religião, a comunidade judaica é super diversa. Quando chegaram aqui no Brasil, a maioria dos judeus era o que a gente chama de ortodoxos, ou seja, eles seguiam à risca as leis e tradições judaicas. Mas, com o tempo, muitas famílias foram se abrindo para outras formas de viver o judaísmo. Algumas se tornaram menos ortodoxas, outras adotaram uma visão mais moderna da religião. E o mais legal é que, mesmo com tantas diferenças, a comunidade judaica sempre se manteve unida. Quem aí gosta de comer? Eu amo! E quando a gente fala de comida judaica, aí é que a coisa fica boa. Sabe aqueles pratos que só de olhar já dão água na boca? Pois é, a culinária judaica está cheia deles. E o mais legal é que, aqui no sul do Brasil, ela ganhou um toque todo especial. Pratos como o gefilte fish, uma espécie de bolinho de peixe, e a halá, um pão trançado delicioso, são presença garantida em muitas mesas de famílias judias da região. Preparem-se para voltar no tempo, porque agora a gente vai visitar algumas das sinagogas mais antigas e bonitas do Brasil. E adivinhem só, elas ficam aqui no sul. A Sinagoga União Israelita de Porto Alegre, por exemplo, é um verdadeiro tesouro histórico. Fundada em 1912, ela testemunhou momentos importantes da comunidade judaica e até hoje é um local de muita fé e tradição. E para fechar com chave de ouro a nossa viagem pela cultura judaica no sul do Brasil, que tal falarmos de um dos maiores nomes da música brasileira? E não estamos falando de samba, nem de bossa nova. Isso mesmo, o choro, gênero musical genuinamente brasileiro, tem um pé, ou melhor, um bandolim na cultura judaica. E quem nos presenteou com essa mistura foi o grande Jacó do Bandolim,
Nascido no Rio de Janeiro, Jacó era filho de imigrantes judeus que, assim como tantos outros, vieram para o Brasil em busca de uma vida melhor. E foi aqui, nessa terra de encantos mil, que ele desenvolveu seu talento musical e se tornou um dos maiores bandolinistas de todos os tempos. E aí, gostaram de conhecer um pouquinho mais sobre a história e a cultura dos judeus no sul do Brasil? Aposto que muita gente, assim como eu, nem imaginava a riqueza e a importância dessa comunidade para a nossa história, né? Então, se você curtiu o vídeo de hoje, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Um beijo e até a próxima aventura!